Fala, gente, como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em mais um devocional. Josi, o José, Sildete, bom dia, Cláudio Antunes, Tati Beluco, pintou a parede, não está mais azul? Não, não está mais azul. Sua amiga Bruna Legnaioli, ela, na cabeça dela não faz sentido o azul. Su Martins, agora é tudo branco, tudo branco. Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram o final de semana? Desculpa aqui o atraso, pessoal. Rapaz, eu acordei hoje num susto, mas num susto. Você acredita? O despertador me pegou. Aí eu tenho que fazer meu devocional primeiro, para depois entrar aqui com vocês. Cara, e todas as vezes que o despertador, assim, que eu não escuto, que passa assim, sabe? Cara, o primeiro pensamento que me vem, não sei para você, é a culpa. Primeiro pensamento é a culpa. Ai, meu Deus, e agora por que que eu... Sabe assim, a autocobrança. Primeiro pensamento. E eu tava cansado mesmo. Então, eu saí, cara, na hora que eu vi que o despertador tava muito em cima, já era 7 horas, cara. Aí eu saí correndo para poder tomar banho e tal, não sei o quê. E não é a melhor maneira que eu gosto de acordar, mas às vezes é assim na nossa vida. Às vezes nem sempre o dia começa ou o dia vai ser aquilo que a gente quer que ele seja. É ou não é? Ontem eu não fui na igreja, com muita dor de cabeça. E agora, como é que você está? Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 18 a 21. Romanos, capítulo 4, versículo 18 a 21. Vocês estão escutando bem? Vocês estão ao vivo aí? Vocês estão escutando bem ou não? Deixa eu só botar aqui o negócio aqui. Ô, gente, vocês sabem que a fé se aprende, né? Você sabe disso, né? Está escutando bem, certo? E... Caramba. E a Bíblia é bem clara. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Não tem como, cara, a gente ter fé. Ou a gente pensar, pô, minha fé não tá legal. A pergunta que eu tenho que fazer para mim é: eu estou ouvindo a palavra de Deus? Sim ou não? A resposta só pode ser sim ou não. Não tem assim, não sei. Não tem assim, eu acho. Não tem isso. Se você está ouvindo a palavra de Deus, você está no caminho de receber a fé. Agora, se você não está ouvindo a palavra de Deus, é claro que você não tem essa fé. Agora, qual fé que nós estamos falando? A fé ensinada por Jesus, a fé que crê no poder sobrenatural de Deus, a fé que vem do alto, não uma fé natural nossa. Qual é a fé natural nossa? Cara, eu vou ligar aqui o aplicativo para gravar essa live, eu tenho fé que ele vai gravar. Eu tenho fé que esse aplicativo vai gravar a live. Quem está entendendo? Então eu tenho fé. Por quê? Porque eu conheço aqui o aplicativo, porque eu fiz a minha parte, que é abrir a câmera, dar o play. E eu tenho fé que no final eu vou fechar, ele vai gerar um arquivo para depois a gente subir no YouTube. Véio. Isso é uma fé natural. Quem entende isso? Agora existe a fé sobrenatural, como escreveram aí, ó. Estão vivendo o sobrenatural. Existe a fé sobrenatural. Então feche os seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração? Espírito Santo, seja muito bem-vindo aqui.
Seja muito bem-vindo, Espírito Santo. Essa live é sua, Jesus. Jesus, nós estamos aqui na tua presença para ouvir a tua palavra. Não é a palavra do Bruno, é a tua palavra. Então, não deixe o Bruno falar aqui por linguagem persuasiva, linguagem boa de comunicação, por vaidade, necessidade de aprovação, justificativa, opinião. Não, Jesus, por favor. Apenas o seu Santo Espírito fluindo aqui. Usa a minha boca para falar com a tua filha, com o teu filho, que o Senhor trouxe até essa live. O Senhor trouxe essa pessoa até essa live. E a tua palavra diz que ninguém vai ser lançado para fora. Mas ainda que haja resistência, Espírito Santo não deixe essa pessoa desperceber ou não perceber aquilo que está sendo liberado nessa live. Você que está aí ouvindo essa oração, diga assim: eis-me aqui. Jesus, eu quero ouvir a tua voz. Jesus, eu quero me encher do teu Espírito. Jesus, eu quero trabalhar essa semana com o teu Espírito. Diga você aí do outro lado. Jesus, essa semana eu quero poder lidar com as pessoas como o Senhor lida. Jesus, eu quero ser a tua cópia essa semana. Jesus, eu quero viver para ti, por ti. Mano, abre a tua semana colocando Jesus como centro. Essa é a fé. O centro não sou eu, nem você, nem nós. Ele é o centro. Então, na nossa oração, é assim. Está com medo de entrar na reunião? Jesus, eu quero entrar na reunião como o Senhor entraria. Jesus, eu quero entrar na reunião com os seus comportamentos. Você percebe que é diferente? Tem, por exemplo, você está com medo de fazer uma reunião, você está com medo de fazer uma apresentação, tá? Aí por quê? Porque você é o centro. E natural você ter esse medo. Eu também tenho. Mas como é que a gente dribla esse medo? Jesus é o seguinte: eu estou com medo de entrar. Só que é o seguinte: quem vai entrar não sou eu, quem vai entrar é o Senhor. E eu vou ter os seus comportamentos. Eu creio que o Senhor vai me usar lá. Eu creio que as palavras que sairão da minha boca serão suas e não minhas. Então eu vou. Aí você vai. E o medo vai embora. Só que você tem que testar isso. Não adianta você ficar ouvindo aqui da minha boca. Ah, que poxa, Bruno é legal, né? Nossa, que palavras bonitas, né? Poxa, Bruno explica simples, né? Poxa, Bruno isso. Gente, sai de mim, moça. Agora é você. É você. É você vivendo a fé na prática no teu trabalho. A fé na prática não é na igreja, não, irmão. Na igreja é lugar para você se encher. Na verdade, é para você adorar a Deus, né? O certo mesmo é chegar na igreja já cheio. Cheio da presença de Deus para adorar apenas o nosso Deus. Adorar a Jesus. Cheio. Mas a gente chega vazio para se encher. Tudo bem. Até aí, vai. Nota 5 para nós no Brasil. Mas aí, a fé na prática é agora, segunda-feira. Você já foi na igreja ontem ou não foi? Não sei. Já foi na missa, já foi não sei aonde. Beleza. E agora? Você vai viver aquilo que você ouviu ontem? Sim ou não? A fé é agora, irmão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. A fé no trabalho. E deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos ler aqui sobre o pai na fé. Na nossa cultura brasileira, escute isso. Na nossa cultura brasileira, a gente aprendeu que a fé é algo assim, é um assunto apenas para milagres. A gente aprendeu que na fé, quando o assunto é fé, é apenas quando alguém está com câncer. A gente aprendeu que a fé, o assunto fé, se torna pauta na nossa vida quando alguém está no hospital, foi internado, UTI. A gente aprendeu na nossa cultura brasileira, eu creio que você vai concordar com isso, porque isso é um fato, de que a fé é apenas um ato religioso. Todo domingo eu vou na igreja, fiz a minha parte, ó, 100%. A fé não é protocolo não, irmão. Eu volto a dizer, ir na igreja é para adorar a Deus. A essência de ir na igreja é para que, na comunidade, nós possamos adorar ao único Deus. Só que eu sempre fui na igreja apenas para pedir coisas, pedir oração, pedir, receber, ao invés de dar. Por
vezes que tem um monte de conflito com dízimo, oferta, essa lenga-lenga toda, que o povo fica criticando. Não critique. Não critique nenhum pastor que pede dízimo, não, irmão. Porque não é o pastor que está pedindo, não, é a palavra. Eu não peço nada aqui, não. Mas não critique, não. Você não sabe nem o que você está fazendo. Não critique nenhum lugar. E se a pessoa está administrando mal o dinheiro, isso é problema da pessoa, não é seu e nem meu. Quem vai dar conta para Deus é ela. Bora em frente. Então, não julgue nenhum lugar que tem um espaço para dízimo e oferta. Você não sabe o que é isso. Então, não critica. Depois, se você quiser conversar comigo sobre isso, você me chama que a gente fala no rasgado, lê junto na Bíblia. Essa é a nossa geração que Deus está levantando. Como Jesus disse, ei, o Pai, está chamando verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Quem é adorador em espírito e em verdade, não fica julgando. Nem fica julgando nenhuma igreja. Então, presta atenção. E nem fica julgando a atitude de padre ou pastor que, de repente, tem um momento ali de oferta e diz. Faz isso não. Você não sabe o que você está falando. Nem estava previsto em dizer isso, eu digo isso com muito carinho, muito amor. Se você quiser, você vem comer um bolinho de fubá comigo com um cafezinho. Mas traz o bolo, hein? Não vou comer o bolo, não. Perdão. Cara, essa tosse não sai. Olha só. Então, o assunto fé, a gente vai ler aqui. O assunto fé, na nossa cultura brasileira, ele está enraizado para momentos de extrema dificuldade, onde não tem mais jeito. E agora você já anotou e agora você vai pensar, você vai ficar com isso na tua cabeça. Não é só sobre isso. Bruno, como é que eu uso a fé no trabalho? Eu vou e levo o bolo, Bruno. Bora, Juju. Como é que eu uso a fé no trabalho? Escute isso. Tendo o comportamento de Cristo, o autor da fé. Bruno, lê o versículo. Calma, moça. Tá com pressa? Tá com pressa do que? Tem que trabalhar. Pode ir em frente. Eu também tenho. Mas aqui não é momento de pressa. Aqui é o momento da gente se blindar e se encher da glória, mano. Quer glória maior que essa do que o Espírito Santo, cara? Não tem. O próprio Deus dentro de você. O próprio Deus preenchendo espaço nas suas células. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Ou seja, essa fé tem um autor. Então, se eu quero aprender essa fé, eu tenho que conversar com quem? Senhor. Quem é o autor? Jesus Cristo. Ah, agora você não sabia disso, né? Então, Jesus é o autor da fé. Consumador tá feito, tá entregue. Ele fez o check. Ó, tá prontinha, 100% a solução na mesa. Então, se ele é o autor da fé, e eu quero usar esta fé, que ele é o autor no meu trabalho, então é o quê? Ter comportamentos de Jesus Cristo no trabalho. Escreveram aí, Marta, Marta. Duas irmãs, Marta e Maria. Jesus entra na casa. E quando Jesus entra na casa, Marta fica ocupada demais com o serviço. E não quer saber de aprender com Jesus. E Maria, ela está sentada aos pés de Jesus. E Marta vai cobrar Jesus falando, a minha irmã tem que estar me ajudando aqui. Por que o senhor não chama ela para me ajudar aqui? É que a Marta com mentalidade daqui da terra. Mentalidade aqui da terra. Por isso que Paulo disse, pense nas coisas lá do alto, pense nas realidades do alto. Glória. Por isso que o apóstolo Paulo,
Ele disse assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos na realidade do alto. Mantenha os olhos fixos na realidade do alto. Ou seja, nós somos tendenciosos a não manter, os nossos olhos na realidade aqui de baixo. Por exemplo, se você só assiste TV, jornal, seus olhos estão o tempo todo nos jornais. O tempo todo. Você tem que ver jornal? Tem que é muito forte, mas você pode estar atualizado. Mas se seus olhos estiverem apenas fixos na realidade aqui de baixo, apresentada, por exemplo, por uma TV, é evidente que você não vai conseguir ter comportamentos de Cristo, porque você não está se enchendo dele. Nós temos que se encher dele para lidar com as realidades aqui de baixo. Mas nossos olhos estão fixos na realidade do alto. E a realidade do alto está onde? É a palavra. Por isso que eu estava lendo nos Salmos, no meu devocional, o Salmos diz assim, Salmo 119, versículo 93, jamais me esquecerei das tuas ordens, pois é por meio delas que me dás vida. Jamais me esquecerei da tua palavra, porque é por meio da tua palavra que eu recebo vida. Então, é por meio da palavra de Deus que a gente recebe vida. Quem está entendendo isso? Então, Jesus é o autor da fé. Então, eu tenho que conversar com ele para saber que fé que é essa, como é que eu uso a fé, como é que eu posso usar a fé no trabalho. Eu tenho que estar com os olhos fixos nele, eu tenho que estar com os pensamentos nele. Você está sendo convidada para viver a semana desta maneira. Só que você vai ser tentada no campo de batalha por Instagram, Facebook, YouTube, trabalho, colegas, clientes, pacientes. Eu sei lá com quem que você vai se relacionar essa semana, onde, o que é que vai acontecer, qual é a tua agenda. Você vai ser tentada a não viver essa fé. E você precisa fazer a tua escolha. Então, vamos lá, vamos ler o que a Bíblia diz sobre o Abraão, o pai da fé. Porque agora você já sabe que essa fé tem um autor. Abraão é o pai na fé porque ele foi o primeiro. E ele é pai na fé porque ele executou a fé da forma que Deus espera de mim e de você. Sabia disso? Então, a fé não é mais na tua vida, eu declaro em nome de Jesus, a fé não é mais na tua vida algo religioso, algo de a paz do Senhor, algo de não sei o quê, algo da boca para fora, algo de orar na frente dos outros apenas, em casa não tem oração nenhuma. A fé não é sobre isso. E a fé não é apenas para momentos de extrema dificuldade. Por exemplo, doença que ninguém consegue curar. A fé não é apenas para esse momento. A fé é tudo. Tudo. Não sei para você, para mim é tudo. Olha só o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, o apóstolo Paulo falando sobre Abraão. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai, de muitas nações. Tem uma tradução que diz: Abraão creu contra a esperança. Um dia eu falei isso, os meninos ficou assim: ai, Bruno, isso é muito polêmico. Polêmico o quê, irmão? Está escrito na Bíblia: Abraão creu contra a esperança. Olha o nível de fé. E nós não estamos aqui para idolatrar Abraão, nós não estamos aqui para... Não, mas nós queremos viver a fé que ele viveu. Você não quer, não? Então vai embora, pode ir. Só vai ficar quem quer viver essa fé essa semana. A fé que é capaz de crer contra a esperança. O que é isso? Vou falar bem devagarzinho. O que é a fé? Ter fé, o que é crer contra a esperança? É isso aqui, ó. Por isso que essa tradução te amplifica. Quando não havia motivos para ter esperança, Abraão a manteve. Ou seja, talvez você esteja vivendo um momento que você não tem motivo nenhum para ter esperança.
Mesmo assim, você continua crendo. Mesmo assim, você está firme, forte. Porque a força vem do Senhor. É ou não é? Talvez Deus esteja nos preparando, Cláudia Antunes, Ana, Patrícia. Talvez Deus esteja nos preparando para o próximo momento de dificuldade. Eu não sei. Talvez Deus esteja nos preparando para algum dia na qual vamos olhar e não vamos ter motivo para ter esperança. Mesmo assim, nós vamos continuar crendo. Ou você que está aqui na live, mulher e homem, Deus te trouxe até aqui, e você já acordou, já sabendo, passou o final de semana inteiro, sem nenhuma esperança. Bruna, não tem esperança, meu marido saiu de casa. Minha esposa saiu de casa. Bruno, eu estou preso nas drogas. Bruno, eu estou preso na pornografia. Bruno, eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, não tenho mais nada. Acabou. Pois é, Deus te trouxe até aqui para te entregar um tesouro. Só que Deus não entrega o tesouro, não. É você e eu que temos que buscar, cara. O tesouro está aqui, ó, na palavra. Escute isso. Escutem isso daqui. Presta bem atenção. Tirei rapidinho os comentários para você não se distrair. Para você não se distrair. Olha só. Eu vou ler do versículo 18 até o 22. Ó, Romanos 4, versículo 18 a 22. Mesmo quando não havia motivos para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, ou seja, Deus falou, este é o número de descendentes que você terá. Deus falou, quando você conhece a história de Abraão, Deus falou, moço. Deus levou Abraão para fora da tenda dele e falou, Abraão, olha para o céu, o que você vê? Veja estrelas, muitas ou poucas? Milhares, eu não consigo nem contar. Pois é, esta é a sua descendência. Os que virão depois de você é maior do que essa quantidade de estrelas que você está vendo no céu. Deus já tinha dito para Abraão, ó, há 25 anos atrás. Pois, versículo 19, e sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Agora a gente vai mergulhar mais nisso. Você quer viver? Você já viu esse versículo? Está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. O justo viverá pela fé. Aí você talvez pense, o justo é quem vai na igreja. Você já caiu do cavalo, não sabe nem o que você está fazendo. Tem nada a ver. O justo viverá pela fé está aqui, no exemplo de Abraão. O justo viverá pela fé está aqui. Você vai saber agora como é que eu vivo pela fé. Eu quero ser justo e quero viver pela fé. Porque quem vive pela fé é justo. É justificado. Olha aqui. Na prática. Abraão tinha. Você viu aqui, ó. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Mas olha aqui, ó. A fé de Abraão não se enfraqueceu, mesmo embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha mais vigor. Abraão tinha 100 anos e Sara, o ventre de Sara, não era fértil, era morto. Era um caos. Mas ele tinha uma promessa de que ele seria pai de uma nação. Deus já tinha falado com ele 25 anos antes, a gente não sabe o que é isso. 25 anos, Abraão aguardou a promessa, mesmo não tendo motivos nenhum. Eu já estou velho, já estou capenga, já estou aqui, ó, sem nenhuma virilidade.
Minha esposa já está velhinha, tadinha. O ventre dela não tem mais, não gera vida. Acabou. A fé dele não enfraqueceu. Porque ele não se movia pelo que os olhos dele estavam vendo. Deus não mente, irmão. Bruno, eu quero ouvir a voz de Deus como Abraão ouviu. Então, o seu primeiro passo está aqui, porque a voz de Deus está escrita. A voz de Deus está escrita. Por isso você tem que ter uma Bíblia, pegar seu papel, sua caneta. Agora, não é a letra em si que vai transformar você. É você, de todo o teu coração, vir para a palavra de Deus e se encher do Espírito que está por trás. Dizer para Deus que você quer essa fé. Eu quero viver a fé de Abraão esta semana. A fé de Abraão esta semana é possível para você e para mim. Por quê? Porque Jesus é o autor da fé e ele quer entregar nos quatro cantos da terra. Então, olha para a tua vida aí agora. Talvez você não tenha motivos para ter esperança, ou seja, nem para não ter fé. Porque você olha e vê tudo caído. Ou um dia você vai olhar e vai ver tudo caído. A gente já passou por isso, eu e Bruno. E são nesses momentos que a gente aprende a viver essa fé. Eu gosto de dizer, aprendi com a minha mãe isso, né? O batismo da fé, ele acontece quando você chega nesse momento. Não tenho mais esperança, mas eu vou continuar crendo. A minha fé não vai enfraquecer. Eu vou crer contra a esperança. Eu vou permanecer na palavra de Deus, orando, jejuando. Agora veja, o jejum não é para você ficar contando para ninguém, não. O próprio Jesus disse: para, moço, vocês estão querendo se aparecer. O jejum é se você tiver saudade de Deus, saudade de Jesus, para deixar sua sensibilidade maior ao Espírito, para você matar a carne, crescer no Espírito. Crescer no Espírito é crescer na intimidade com Jesus. Ponto. Se você faz jejum para conquistar coisas, beleza, vai em frente. Se for só isso, talvez não seja essa fé que você ensinada pela Bíblia. É a fé que tem saudade do noivo. Jesus disse: o jejum vai ser necessário para quem tem saudade do noivo. Eu quero estar mais ligado com Jesus. Eu quero estar mais sensível à voz de Jesus. Eu não quero perder a conexão com Jesus segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então eu jejuo. E aí você não precisa falar isso para ninguém. Certo? Então, essa palavra é gloriosa, porque, olha só, em nenhum momento a fé de Abraão na promessa vacilou. Então, a nossa fé está apoiada em algo. Apoiada onde? Na promessa. Qual é a promessa? A promessa maior é que Jesus vive, ou seja, ele venceu a morte, ele ressuscitou. A promessa maior é que os nossos pecados estão perdoados. A promessa maior é que a gente pode se religar a Deus através de Jesus. E a promessa maior é que Jesus Cristo volta para buscar a tua igreja. O que é isso? Ele volta para buscar todo mundo que entregou seu coração para ele. Ponto. É como a Arca de Noé. Está sendo construída. Vai chover. E vai fechar a arca. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, não entrou. O motivo da gente entrar aqui todos os dias na live, hoje é 1040 e alguma coisa, 1043, né? Devocional de número 1043. É porque a gente quer ver você dentro da arca. A gente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está te dizendo, vem. Eu sei que você não tem motivo nenhum para crer, mas é porque eu estou querendo que você passe pelo batismo da fé. Como diz minha mãe, é o batismo da fé. São nesses momentos, cara. Cara, ano passado, Bruna buchuda, cara, prontinha para nascer. Ano passado não, 2021. E a Betina podia nascer a qualquer momento, em dezembro. Cara. E depois que ela nasceu, nossa vida financeira piorou. Só que a gente estava seguindo aquilo que Deus mandou a gente fazer. Mas a gente não tinha motivo nenhum para ter esperança. Mesmo assim, a nossa fé não vacilou. Essa palavra se cumpriu dentro de nós, graças a Jesus, que habita dentro de nós e que quer habitar dentro de você. Cara, escute, minha filha nasceu e a minha situação financeira piorou. Eu quebrei.
Mas Deus é tão misericordioso que eu nem percebi o quanto eu tinha quebrado no nível que a gente quebrou. Mas eu estava seguindo a palavra, como Abraão. Abraão largou a casa dele, largou toda a estrutura, largou tudo para trás e foi para a terra que Deus queria mostrar para ele, na qual ele queria gerar a nação de Israel. Só que como que vai nascer a nação de Israel se eu não tive filho ainda? Isaac, que foi o filho de Abraão, não tinha nascido ainda, irmão. 25 anos aguardando. Então, é engraçado que Abraão é o pai na fé e ele não fez nenhum milagre. Nenhum milagre foi feito por Abraão. Cara, essa é a fé que eu quero. Eu não sei você, eu vou até colocar aqui nos comentários de novo. Eu quero ver você aqui nos comentários escrevendo se você quer essa fé. Você pensa direitinho. Eu quero ver se você quer escrever, eu quero ver se você quer viver essa fé. Você quer só viver a fé que faz milagre, que cura pessoas? Eu não. Eu quero viver a fé, a plenitude da fé. E só acontece quando há obediência. Mano, eu fiquei pensando assim, Abraão, o que Abraão fez de diferente, cara? Olha, o que Abraão fez de diferente? Ele não fez nada que não seja obediência. Ele se movimentou, ele se movimentava pela palavra, pela promessa. Ponto. Por exemplo, hoje no trabalho, ou hoje na tua casa, você vai conversar com alguém, você vai ser obediente a Deus. Poxa, como assim, Bruno? Você vai ser obediente a Deus. Você vai ser, você vai se comportar como Jesus se comportaria. Então, por exemplo, tenha essa fé. A gente vai botar um quadro aqui nessa parede branca. A gente vai botar um quadro ali. O que Jesus faria? É uma âncora para que você possa viver a fé como Abraão. O tempo todo você está fazendo pergunta para você mesmo. O que Jesus faria nessa situação? Para você ter a resposta, você precisa conversar com ele. Para você ter a resposta, você precisa estar sensível a ele. E todo mundo que faz essa pergunta tem a resposta, porque é de interesse dele. Que você haja como ele. A fé obediente é essa fé. A nossa fé não é só a fé que, de novo, velho, que quer ver as pessoas sendo curadas. Sim, nós queremos ver as pessoas curadas, com certeza. Mas o que vai fazer eu aguardar a volta de Jesus Cristo, irmão, é a obediência. Ponto. O que vai fazer eu e você aguardar a volta de Jesus Cristo é a obediência. Jesus disse, é pela perseverança que vocês salvarão a tua alma. Disse isso para os discípulos. Eu preciso perseverar. Por isso que Paulo, quando morreu, disse, eu combati o bom combate. Cara, ajudar uma pessoa, orar por uma pessoa e ver essa pessoa sendo curada é o básico da fé. É o básico. A crista da onda, né? O ponto alto da fé é quando a gente começa a ser obediente, mesmo a nossa carne gritando, mesmo não tendo motivo para ter esperança, mesmo não tendo motivo para ter esperança, Abraão creu. Creu porque ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa. E nós, juntos aqui, colados na videira, temos uma promessa. Temos a palavra escrita, a Bíblia. Tudo que está escrito se cumpre, irmão. Bruno, eu quero começar a ler a Bíblia. O que eu tenho que fazer? Leia um dos 4 evangelhos. Ou leia todos os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Começa pelo livro de Lucas. Você precisa conhecer Jesus. Essa que é a realidade. Não adianta você pegar e começar a querer ler Gênesis até Apocalipse numa tacada só. Esquece. Vá conhecer o Nazareno. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele foi para a terra natal dele, a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres lá. Sabe por que ele não pôde fazer muitos milagres em Nazaré? Porque as pessoas enxergavam ele como carpinteiro ainda. As pessoas enxergavam ele como filho de Maria e de José. As pessoas enxergavam ele como um mestre, alguém que se destacou na carreira. Ele morava aqui com a gente, se destacou, está aí ensinando aí para o Israel inteiro. Não.
É por isso que ele não pôde fazer muitos milagres lá. E é por isso que Jesus, eu coloquei ontem nos stories, escute isso, pelo amor de Deus. Você vai precisar, você vai começar a ver aquilo que você não via antes. Escute. Pessoal, Jesus disse para a equipe, pessoal, quem vocês dizem que eu sou? Porque vocês estão me falando que as pessoas falam que eu sou um profeta, mais um profeta, ou um dos profetas do passado que está vindo de novo. As pessoas estão confusas sobre quem eu sou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Ah, aí tinha que ser Pedro, né? Jesus, tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Tu és o Messias. Tu és o Redentor. Tu és o único capaz para perdoar pecados. Tu és aquele que me coloca a consciência do perdão. E quando eu tenho a consciência do perdão, eu só desejo te amar sobre todas as coisas. Tu és o único capaz de nos levar para a eternidade. Tu és tudo para nós, Jesus. Então, você que está aqui, tem 100 almas, agora aqui ao vivo. Talvez, você ainda enxergue Jesus como mais um. Tudo bem, filho. Mas você está sendo convidado a, a falar com ele. Assim, se você não é mais um, eu quero saber quem tu és. Porque ontem eu coloquei nos stories, eu estava brincando na varandinha, onde eu quase me matei por 3 vezes. Eu tentei me matar por 3 vezes em 2016, naquela varanda de casa. Era escura, era trevas. E ontem eu estava brincando com a minha filha, que Deus me deu, glória a Deus por isso, na qual eu não merecia. Porque traí minha esposa, porque era um mentiroso, porque era um vaidoso, orgulhoso, porque era um jumento desgovernado, porque eu traí várias vezes a minha esposa. Mas o dia que eu tive um encontro com Jesus, e eu enxerguei ele como Deus, quando eu enxerguei ele como tudo, tu és tudo para mim, como Cristo, como Messias, como Bruno, eu te perdoo. E pelo fato de você saber que eu te perdoo, eu vou restaurar o seu casamento, Bruno. Mas você precisa fazer a tua parte, você precisa ser obediente. Eu vou ser, Jesus, o que tu queres. Conta tudo para Bruna. Fala tudo. E eu falei tudo. Tudo, 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 tudo. E aguardei 7 meses, na qual Deus colocou o perdão na boca da minha esposa, de todo o coração dela. Nosso casamento foi reconstruído e nós temos uma filha de 1 ano e 3 meses de idade. Graças a Jesus. Graças, fomos agraciados de enxergar nele como Deus. Agora, se você enxerga ele como eu enxergava, uma religião, para aceitar Jesus tem que ser evangélico. Eu não quero ser evangélico. Você está lá em 1910, irmão. Você tá antes do Corinthians. Quando o Corinthians foi lançado. 1910. Ah, não, para eu ser, para eu aceitar Jesus, Bruno, para eu entregar minha vida para Jesus, eu sei que eu vou ter que viver uma vida religiosa. Você está lá em 1910, ele não é uma religião, ele é uma presença. A Bíblia tem 4.000 religiões, ou seja, não é sobre religião. O homem cria um monte de coisa. Jesus é o Criador de todas as coisas. Eu vou rasgar logo aqui para você. Eu vou rasgar logo para você. Olha aqui, Jesus, cara. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Ele está mandando eu dizer, eu vou dizer. Eu nem sei quem está aí na live. Eu nem sei quem está aí na live. E é o seguinte. Escute isso. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la.
Isso aqui é uma apresentação que Joãozinho, aquele que deitou nos braços de Jesus, ele inicia o livro de João, aqui, ó, você aqui, ó, ele inicia o livro de João apresentando Jesus, dizendo que no princípio ele já existia. No princípio, irmão, antes da criação do universo. Eu tenho que rasgar isso para você, porque eu posso morrer hoje, eu posso ter um infarto hoje. E eu não vou infartar sem dizer para você a verdade que está escrita há mais de 2 mil anos. E é um negócio que não é religião, cara. É restauração de família, é vida eterna, é amor, é domínio próprio, é mansidão, é benignidade, é longanimidade. Ó, ele estava com Deus. Ele era Deus. Ele existia no princípio com Deus. E continua sendo. Jesus está sentado, aí tem vários outros versículos que mostram Jesus está sentado ao lado direito de Deus. Jesus está sentado aonde, Bruno? Ele está sentado ao lado do trono de Deus, do Pai, irmão. Do Pai. Do Pai. A sua vida muda dependendo de como você olha para Jesus. E a minha oração vai estar aqui. Um homem improvável. Improvável. Assim como eu sou um improvável. Chamado apóstolo Paulo. Que tinha ódio de Jesus Cristo e de todos que seguiam ele. Ele tinha ódio. Ele respirava raiva. Deus amou o mundo de tal que entregou seu Filho para todos que nele crê. Não morra, mas tenha vida eterna. Deus me escolheu e me chamou por sua graça. Apóstolo Paulo. Foi do agrado dele revelar o seu Filho a mim, para que eu anunciasse aos gentios, a todo o povo fora de Israel. Nós. O apóstolo Paulo está dizendo, foi do agrado de Deus revelar quem Jesus é para mim. Eu tinha raiva de Jesus, o apóstolo Paulo disse. Eu tinha ódio. Aliás, minha esposa também. Mas, pela graça, Deus laçou ele e mostrou quem Jesus é. Se você enxerga Jesus como tudo, qual é a situação que você está vivendo que não pode ser resolvida por ele? Por que que você não espera se você enxerga Jesus dizendo para você, espera, porque eu estou preparando um contexto maior? Abraão espera 25 anos aí, porque lá em 2023, em uma live, às 9 horas da manhã, pessoas serão alcançadas por mim. Pessoas irão entregar a sua vida para mim. Então, Abraão, segura 25 anos, porque eu não trabalho só no aqui e no agora, eu trabalho já lá na frente. Tudo que nós vivemos, irmão, tem um propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E o propósito é ser imagem do Filho, cópia de Jesus. Esse é o propósito. Ah, eu quero uma vida de propósito. Ah, então tá. Você conhece quem é o cara que você tem que ser igual ou não? Não, quem é o cara? Pronto, já não está vivendo o propósito. O propósito da nossa vida, irmão, é ser imagem de Jesus. Está escrito, velho. Não é ser místico, não é ser espiritual, não é ser religioso, não é ser que não seja. Eu quero ser 1%, um pouquinho melhor hoje, sendo cópia de Cristo. E se você não for cópia de Cristo e perceber que você não está sendo cópia de Cristo, peça perdão, se rasga para Ele, dizendo que você está com dificuldade de ser igual a Ele, mas que você quer. E pelo Espírito Santo, que é a capacidade de se conectar em nós,
Capacidade é o próprio Deus vai te capacitar. Como ele capacitou o apóstolo Paulo, a graça que capacita, que desenvolve, que transforma. Você entendeu isso? Por que você entrou aqui? Hoje pode ser o último devocional. Ai, Bruno, pode ser. E se for? É o último. Você escutou toda a verdade aqui. Não é o Jesus histórico que curou a minha casa, que restaurou meu casamento e me deu uma filha. Não é o Jesus religioso que restaurou a minha vida. Não é a religião que restaurou a minha vida e me deu minha filha. Foi a graça de Deus ter aberto os meus olhos, de ter visto Jesus em abril de 2019, há pouquíssimo tempo, como Messias. Eu já tinha batizado nas águas dia 29 de agosto de 2018, pouquíssimo tempo. Mas em abril de 2019, em Teresópolis, Rio de Janeiro, eu vi quem Jesus é. E por ver, eu me entreguei por inteiro. Entregar por inteiro é ser obediente. Contar tudo para Bruno. A minha vida muda ali. O que está faltando para você ser obediente? O que está faltando para você canalizar energia nisso? O que está faltando para você ficar pensando mais em ser obediente do que sobre os seus problemas? Foi isso que Abraão fez, o pai da fé. Ele tinha muitos problemas. Aliás, ele tinha mais problema que eu e você juntos. Você não imagina o que Abraão viveu. Mesmo assim, ele creu contra a esperança. Ele aguardou e cumpriu. Nasceu Isaac. E sabe o que aconteceu quando nasceu Isaac? O filho dele? 25 anos depois, ele 100 anos, milagre no ventre de Sara, que já tinha quase 100 também. Deus fala, eu quero seu filho. Entrega ele para mim. Sacrifica ele para mim. Sobe lá no Monte X, seu Horebe, não lembro o nome do monte. Queima ele. Sacrifica ele. E Abraão foi. E a Bíblia diz que Abraão foi crendo de que se Deus, mesmo assim, Deus está permitindo eu fazer isso, é porque ele tem um propósito. Se meu filho morrer, porque Deus está mandando eu queimar ele aqui, se ele morrer, Deus vai ressuscitar ele, porque Deus me deu uma promessa de ser pai de nação. Eu preciso ter um filho. O filho é Isaac. Um filho que nasça de mim e de Sara. Deus prometeu e nasceu. E agora Deus está querendo ele de volta. Deus tem um plano aí que eu não tenho essa capacidade de pensar como Deus. Então, eu só vou ser obediente. Crendo de que, se for necessário, ele vai ressuscitar. Por isso que, na hora que Abraão ia cometer o assassinato ali, Deus disse, eu já sei até onde eu posso contar com você, Abraão. Eu já sei. Não vai fazer isso com o filho, não precisa. Eu já sei o que você é capaz de fazer por mim. Você será o pai. Eu me agrado da tua fé. Tu és justificado. Tu és justo. O Deus que é justo, dizendo para Abraão que ele é justo. Por quê? Fé obediente. Amém, pessoal? Você consegue, vou ativar de volta aqui os comentários, você consegue agora entender? Você consegue agora pegar qual que é o caminho para que a sua vida mude? Consegue ou não? Você que entrou debilitado aqui, você sai daqui diferente pelo que você recebeu? Sim ou não? Fernanda Lanzarra, amém. Aninha Carol, amém. Jussara Correale, amém. Lia Santana, amém. Onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, Jesus, você se faz presente. Dani Nakamura, amém. Eca, amém. Do Vale, Catarina, né? Carneiro 547. Mari, Tati DBO. Amém. Check it. Eu entendi. Essa é a fé. Margarete Cury. Binho. Amém. Entendeu, Binho? Pegou, Binho? Kel Santos. Tati Castro, Mindfulness. Beijo pra você. Cliente nossa, tá aí colado na videira. Acabou!
que move você ao trabalho, Bruno? Ver todas as minhas clientes coladas na videira. Obrigado, valeu. Ô, Bruno, o que move você a vender no trabalho as matrículas, fazer as matrículas das alunas para a Bruna? Ver todas as alunas coladas na videira. Valeu! Ver todas as nossas clientes alunas coladas na videira. Valeu! Ver todas as nossas clientes na Nova Jerusalém. Valeu! Ver todas as clientes e as famílias das clientes na Nova Jerusalém. Valeu! Acabou! Essa é a nossa fé aqui. Por isso que nós estamos aqui há 1000 dias. Cara, eu escrevi no meu devocional, cara, que assim, não adiantava. Terminei aqui, já fiz uma oração. Ó, Abraão esperou 25 anos, não foi? Não adiantava ele orar para antecipar. Não adiantava ele jejuar para antecipar a bênção de ser pai. Não adiantava ele acordar de madrugada para ele ser pai. Ele tinha que aguardar os 25 anos sem ele saber que seriam 25 anos. Abraão só tinha que apenas, eu escrevi aqui, confiar em Deus e aguardar a promessa. É tão mais simples a gente canalizar a nossa energia nisso daí. Tamo junto, Tati. Você tá no Brasil ou tá no Canadá? Espírito Santo. Eu sei que tem gente que está com poucos recursos financeiros. Eu sei que tem gente que está sem esperança para alguns assuntos. Mas a partir de agora, Jesus no céu, que estás no céu, mas que está aqui também, em espírito, coloca essa fé de Abraão nessa mulher inicial. A fé que deseja confiar, mesmo quando não há motivos para confiar. A fé que deseja ser obediente, mesmo quando não há motivos para ser obediente a alguém que ainda não moveu as peças. Vai valer a pena, mulher. Vai valer a pena, homem. Escute isso. Ele fez na minha vida jumento. Só que hoje manso, graças a Jesus, porque está montado na minha vida. Ele quer montar na tua vida. Se você nunca fez um ato, não interessa se você está fisicamente, se a gente está junto fisicamente ou se a gente está online. Não interessa. Se você dizer aí onde você está, Jesus, eu entrego minha vida ao Senhor. Para viver essa fé obediente. Eu creio a partir de agora e ponto. Eu entrego minha vida a você. Eu entrego minha casa em você, Jesus. Faz o que o Senhor quiser da minha vida. A minha motivação, Jesus, diga isso aí. A minha motivação é viver ao lado de você. Por você, para você. Encontrar motivos para glorificar o teu nome, não o meu. Abraão, nesses 25 anos que ele esperou, ele só queria saber de glorificar a Deus. Vê disso? A gente leu aqui, ó. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Quando a sua fé se fortalece, é uma atitude comportamental de dar glória a Deus. Não é só da boca para fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá, se eu falar glória, quantas vezes, quantos anos eu não passei dizendo glória a Deus, mas a minha fé não era de quem glorificava a Deus. A minha atitude não era de quem glorificava a Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado, domingo. Então, em nome de Jesus, que o fogo do Espírito tenha alcançado você para dizer basta. Hoje eu trato todas as pessoas que chegarem até mim como Jesus trataria. Hoje eu vou fazer o que tem que ser feito na esperança de Cristo Jesus. Posso não estar entendendo uma série de coisas na minha vida, não interessa. Eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu não vou desanimar. Eu não vou parar. Porque a minha fé está em Cristo. Amém?
Deus abençoe você e sua casa. Hoje à noite temos encontro às 8 horas da noite no Zoom. Às 8 horas da noite no Zoom. Se você quiser andar mais perto da gente, é uma maneira da gente estar junto, tá bom? Se você quiser, a gente conversa, a gente tira dúvida, a gente esclarece mais algumas coisas da palavra de Deus, a gente compartilha testemunho, que um fortalece o outro, né? Um anima o outro. Aí é uma resenha. Se você quiser andar em comunidade, venha com a gente às 8 horas da noite no Zoom, gratuito, evidentemente. Tá bom? Às 8 horas da noite no Zoom. Eu vou colocar o link nos stories, vou jogar lá no Telegram, no nosso canal, também, além aqui do Instagram. Se você não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal no YouTube. Tá? A gente tem mais de 800 devocionais lá gravados e vai ser uma bênção na tua vida. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você e sua casa.